Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a doença de Alzheimer. Isso mesmo, e ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente, responder a nossa pergunta e também mandar a sua dúvida sobre o tema. Fique ligadinho que esta edição do programa só está começando. E 1.200.000 brasileiros estão com Alzheimer no país. A doença ela afeta a memória dos mais idosos e não tem cura. A perda de memória recente é o principal indicativo da doença que afeta todos os anos, segundo estimativas, 100 mil novas pessoas, geralmente com idades superiores a 60 anos, né? Os acometidos pela doença, eles precisam de cuidados especiais até o fim da vida. E é sobre esses cuidados e também muitos outros pontos que vamos abordar e destacar nesta edição do programa Assunto do Dia com a ajuda dos nossos convidados. Já estão aqui no nosso estúdio a doutora Adriana Gomes, ela que é geriatra do Instituto de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco, que fica ali no Real Hospital Português. Também vai nos ajudar a compreender mais o tema o Antônio Rodrigues, ele que é terapeuta ocupacional e gerontólogo e presidente da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer aqui em Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui os nossos convidados, mas a partir deste momento vamos conhecer uma história interessante, a história da dona Lindalva. Ela recebeu o diagnóstico do Alzheimer há 8 meses e o repórter Jetson Pontes ele foi até a residência da Lindalva para escutar essa história. Fique ligadinho que a gente vai conferir a partir deste momento. Mãe, abraço. Aí, tá vendo? Programa de Antônio, como é o nome dele? Antônio Gomes. Antônio Gomes. É muito triste você ver assim, uma mãe numa condição dessa. Perdi meu filho mais velho. Eu às vezes eu fico sentada e fico assim pensando que ela já vinha com esse sintoma, mas eu não conhecia. Alzheimer. Esse nome deixou mãe e filha com bastante medo. E aquilo me aperreava, eu me angustiava. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento. O meu maior problema foi escutar só que existia a doença, mas eu não tinha conhecimento da doença. Como fazer? Como tratar? Como cuidar? Não tem uma resposta certa para essas perguntas. Foi o que Edjane percebeu. O Alzheimer é uma doença degenerativa e progressiva que provoca a atrofia do cérebro. Dona Lindalva tem 80 anos e foi diagnosticada com a doença há cerca de 8 meses. Tudo ainda é muito novo para essas duas. Lindalva gostava de ir à igreja, agora não pode mais. Edjane trabalhava, agora não trabalha mais. O cuidado tem que ser 24 horas por dia. As coisas começaram a mudar quando Edjane percebeu os primeiros sintomas. Ela começou a mudar. Ela começou a desconhecer o pessoal dentro de casa. E os hábitos dela normal que ela tinha começou a mudar. Ela não conhecia as pessoas, as necessidades fisiológicas ela começou a fazer, que ela não fazia, ela ia para o banheiro tudo certinho. Ela começou a se trancar, se trancava no quarto, se trancava no banheiro. A vida dela mudou assim, porque ela troca o dia pela noite. À noite, o que Lindalva mais gosta de fazer é ouvir rádio. O programa favorito ela esqueceu, mas tentou lembrar o nome do apresentador. Antônio, como é o nome dele? Antônio Gomes. Antônio Gomes. O programa é o Na Companhia de Cristo, que vai ao ar nas madrugadas da Rede Brasil. E mesmo na madrugada, a filha permanece atenta. É aquele sono leve, dorme e acorda. Emocionada, ela conta como se sente. É muito triste você ver assim, uma mãe numa condição dessa. E de um dia para outro, assim, isso tudinho já vinha. Eu às vezes eu fico sentada e fico assim pensando que ela já vinha com esse sintoma, mas eu não conhecia. A gente só escuta falar, mas a gente ainda não sabia.
entendeu? Aí eu comecei a ver que realmente isso aí não veio assim de uma vez. Ela já vinha com esse sintoma, mas eu não sabia. Eu não tinha conhecimento, entendeu? A senhora se emociona, né? Uma pessoa que cuidou da senhora e agora a senhora está cuidando. A senhora fica emocionada? Muito, muito mesmo. Muito. Cada vez que eu vou dar banho, trocar fralda, cuidar dela, eu fico assim, eu digo, meu Deus, como as coisas são. Como as coisas mudam, o papel se inverte, né? Se inverteu. O maior medo de Lindalva é ficar sozinha. Ela até pensou que a nossa equipe iria levá-la para um asilo. Oh, meu amor, não chore não. Não chore não, é só para conversar. O tratamento está sendo feito à base de remédios controlados. Em alguns momentos, Lindalva fica lúcida, em outros não. Durante nossa conversa, ela se lembrou do marido e do filho que já faleceram. E assim vai revivendo essas dores. O meu esposo, Jesus levou. Faz muito tempo já. E eu não quis saber mais de ninguém por causa do meu filho. Que eu tive 11 filhos. Morreu um com quase 3 anos e criei 10. Aí depois de 10, perdi meu filho mais velho. É o Senhor, mãe. Meu filho mais velho foi uma dor, uma parte de mim. Porque ele era muito pegado comigo. Tem dia que ela tá uma benção que eu mesmo fico admirada. Mas tem dia que tá um negócio sério. Eu disse, hoje tá puxado, Jesus. O Alzheimer afeta quase 37 milhões de pessoas no mundo e uma das causas para o aparecimento é o envelhecimento. A doença não tem cura, por isso o amor da família é fundamental. Pois bem, o amor é fundamental, a Lindalva está sendo muito bem tratada. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre o tema. A gente viu ali o questionamento da filha da dona Lindalva, né? Na descoberta da doença, o que é a doença. Ela teve algumas perguntas e essas perguntas podem ser comuns a você que está em casa também nos acompanhando. Daqui a pouquinho vamos aprender muito mais sobre o tema, mas agora a gente quer convocar você que está em casa para que você venha participar aqui do nosso programa. Você já pode interagir conosco e a partir deste momento vamos saber a pergunta da nossa enquete. Está em casa, tem dúvidas? Preste atenção que a gente vai mostrar a partir deste momento quais os canais de comunicação que você pode interagir conosco aqui no nosso programa. E a partir de agora vamos conferir aqui a pergunta da nossa enquete. Olha só, a pergunta de hoje é a seguinte: você conhece os sintomas da doença de Alzheimer? Sim ou não? Liga pra gente, responda essa pergunta. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Está disponível para você ligar pra gente, responder agora a nossa pergunta e também mandar a sua dúvida sobre o tema. Participa também através da internet, facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage lá na internet. Deixe seu depoimento, sua dúvida, que daqui a pouquinho vamos ler ao vivo e também os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Também está disponível, pode mandar sua pergunta, sua mensagem, 99418-1206, pode interagir. Daqui a pouquinho essa pergunta vai ser lida e respondida ao vivo aqui no nosso programa. E a gente segue com mais informações que, de modo geral, a família, né, ela representa mais do que a simples presença de alguém promovendo cuidados ao paciente de Alzheimer. Independentemente ali das possibilidades terapêuticas, a pessoa que cuida, ela pode compreender e realizar com carinho difíceis tarefas, como, por exemplo, promover a higiene pessoal, controlar os horários da medicação, preparar e dar uma alimentação adequada e também fazer os curativos. É claro que os profissionais contratados para essas tarefas, eles poderão fazê-las, né, melhor tecnicamente, mas em determinadas situações o que importa é a maneira e o carinho, né, com que é realizado esse atendimento. E a gente vai aprender mais sobre o tema. Vamos dar boas-vindas aqui aos convidados de hoje e dizer que é um prazer recebê-los mais uma vez aqui no nosso programa para falar de um assunto muito interessante. Muita gente está em casa, já está interagindo, mandando dúvidas. Mas primeiro, doutora Adriana Gomes, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, bom dia a todos. Antônio Rodrigues, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom dia, obrigado também.
é um tema cercado de dúvidas. A gente viu a filha da Lindalva, né? Assim que recebeu o diagnóstico, há 8 meses, foi tudo novidade. Ela encheu a cabeça ali cheia de dúvidas, incertezas também. É algo comum quando se recebe o diagnóstico do Alzheimer. Eu acho que assim, essa matéria foi bem feliz, porque assim, ela retrata bem a realidade da gente, né? Então, assim, o desconhecimento do problema, o diagnóstico muitas vezes tardio, porque a gente desconhece, né, os principais sintomas, né, os sintomas iniciais, as dificuldades encontradas no manuseio, em como conduzir, às vezes dificuldade em encontrar um médico, né, que você vai dar o diagnóstico, relação ao tratamento, medicação. A gente vê ali também já algumas dicas de como é o quadro clínico, né, ela tem dificuldade em lembrar as coisas mais recentes, o programa que ela gosta atualmente relembra bastante os fatos do passado, principalmente os mais importantes que marcaram, né, os filhos, morte de filhos, né? Alguns sintomas que estão associados à doença também, como sintomas aparentemente parecem ter um quadro de depressão, muito choro, habilidade emocional. Então, acho que eles foram bem felizes com essa matéria. Retrata bem. Essa perda, né, que foi muito significativa, no caso, 2 perdas que ela teve, pode ter sido um gatilho para ela começar a acelerar o processo do Alzheimer ou não? Porque quando para conversar com a Lindalva, ela relembra muito, né, esse sofrimento que ela passou na vida. Pode ter sido a partir daí que começou esses sintomas e só agora descobriram que ela tem Alzheimer? Pode ser um gatilho? Ali, na verdade, ela não diz a data que aconteceu o fato, né? A impressão que eu tive é que o filho morreu há muito tempo, ainda quando era criança, né? É uma memória que ela traz, é um fato importante para ela, né? Mas, às vezes, você pode ter o quadro inicial leve e um fator estressante, alguma doença aguda, pode desencadear mais, né? Pode aflorescer mais os sintomas e as pessoas perceberem melhor. E aí é que vão levar para um especialista ou vão se atentar para a doença. E que a gente percebe, no caso dela, a angústia de não ter percebido no começo, né? E que muitas vezes a gente associa com a idade, como se fosse assim, algo do idoso, da velhice, do fazer parte já do contexto. E quando ela fala todos os sintomas já no controle dos esfíncteres, né, da urina, geralmente não aparece no começo, aparece numa fase mais moderada, meio para avançada. Então você vê que o diagnóstico ainda é tarde, né? As famílias têm essa percepção e começam a ter essa associação como um envelhecimento normal. A gente tem que saber que esse esquecimento não é um envelhecimento normal, não faz parte do envelhecimento. É um grande problema que a gente tem não só aqui, né, mas é no mundo todo, né? Então, assim, cerca de só 20%, 25% das pessoas que têm a doença de Alzheimer são diagnosticadas. Então, é por isso que é assim, tão importante, né, esse mês agora, né, mês de setembro, né, pensar e falar muito no Alzheimer. Amanhã é o Dia Mundial do Alzheimer, dia 21. Então, assim, esse programa acho que vem para, mais uma vez, a gente tentar divulgar e educar as pessoas, fazer com que elas tenham, né, a percepção mais precoce do problema. A gente viu alguns sintomas descritos na reportagem, mas esses sintomas, eles são mais amplos, né? Tem mais sintomas do que a gente descreveu, não é só perda de memória. Quais outros sintomas a gente poderia dizer para quem está em casa que pode ser um alerta que essa pessoa, né, esse ente querido, o avô, a avó, geralmente o avô, a avó, né? Então, a filha, o pai e a mãe dos nossos pais. Quais os sintomas que a gente poderia desconfiar que pode se tratar de um Alzheimer? A gente falou muito na demência, né, no esquecimento e também na demência. Quais outros a gente poderia destacar? As alterações comportamentais, eu acho que é o que chama mais atenção e que às vezes não tem, porque a gente associa o esquecimento, o Alzheimer, na verdade, a demência, porque o Alzheimer é um tipo da demência, é um tipo de demência. A gente tem vários tipos de demência e a mais comum é o Alzheimer, que tem maior prevalência. Então a gente associa muito com a memória, não é isso? Então na hora que a gente faz assim, perda de memória, a gente lembra de Alzheimer. Na verdade, pode ter alterações comportamentais que podem estar iniciando esse quadro de demência, né? Um quadro demencial em si. Então, assim, lembrar que essa alteração de humor, como, né, a doutora Adriana já falou, a alteração de linguagem. Até no próprio diagnóstico médico da demência por Alzheimer, antes a gente tinha que ter alteração da memória, tinha que ter esquecimento associado a outros fatores para a gente dar o diagnóstico. Atualmente já não é o ponto principal. Você pode ter, às vezes, um distúrbio de linguagem, né? Distúrbio de outras funções, planejamento, execução. Então a gente percebe muito no dia a dia, assim, mamãe ia no supermercado e hoje mamãe não está indo, está indo com alguém. Estou mandando alguém ir. Mas por que alguém está indo com mamãe? Ela já não consegue fazer a atividade que ela fazia como antes, isso, né? E é tão comum que você não dá conta, já começa a não perceber e depois que diz, feito na reportagem,
mamãe já tinha dificuldade, eu já vinha e, na verdade, associava muito com algo meio normal. Então, a partir do momento que começa a não ter, mas conseguir fazer uma lista de compras. Então, mamãe que fazia compras e hoje ela vai e já não consegue. Isso é um sinal importante. A questão da parte financeira, né? Então, a gente percebe que as pessoas começam a ter um certo descontrole financeiro, né? Pagava as contas em dia, já começa a atrasar mais, começa a ter vários, ajudar várias pessoas a não ter mais esse controle. Um exemplo, minha renda é de 2.000 e eu agora estou gastando 4.000, aquela pessoa que sempre foi muito controladora, né? Sempre controlava tudo direitinho e agora não está conseguindo controlar mais. Então, é um ponto muito forte também, né? Outro ponto forte que seria a perda da funcionalidade, né? Como a gente fala. Então, funcionalidade se entende qualquer ação, realização de qualquer atividade. Então, mamãe conseguia tomar banho e agora já não consegue, conseguia trocar de roupa e agora não consegue mais procurar uma roupa, escolher uma roupa, ou então num sol quente ela colocar um casaco de frio. Então, ali já você está vendo que não tem alguma coisa que ela não está percebendo, né? Que seria um comportamento inadequado, né? A repetição, a informação de não registrar algo novo. Então, esse registro novo, a falha do registro novo, também é comum acontecer, a gente ter no dia a dia essa percepção. Né? Quando você chega ao diagnóstico, né, a pessoa procurou um médico especialista para verificar o que é que esse parente tem, chega ao diagnóstico, nesse primeiro momento, né, como profissional médico, como é que é a reação, qual é o principal medo ali da família? Porque quando vocês vão dar um diagnóstico de Alzheimer, vocês convocam alguns familiares para poder explicar um pouco também sobre a doença, né, doutora? É um tratamento muito humanizado que vocês, profissionais médicos, vêm desenvolvendo. Quando se dá esse diagnóstico, qual a primeira preocupação, qual a reação dessa família, né? É o medo do desconhecido. É um diagnóstico realmente, às vezes, assim, catastrófico, muitas vezes, né? Geralmente, assim, o paciente vai levado pela família, na maioria das vezes, né? Que percebem essas alterações, já vem percebendo. E quando o paciente chega com uma queixa, uma suspeita, a gente vai fazer uma triagem, né? Então, a gente vai realmente tentar confirmar o diagnóstico, porque nem todo esquecimento significa demência, significa Alzheimer, né? Então, a gente tem a conversa com o paciente, conversa com os familiares, vê como é o dia a dia do paciente, né, como ele age normalmente, se houve mudança nisso. Tem alguns testes que a gente faz também, neuropsicológicos, e alguns exames também laboratoriais e de imagem para que a gente possa fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias que podem dar esquecimento também. Quando a gente termina toda essa avaliação e a gente realmente excluiu todas as outras causas e a gente fecha o diagnóstico de possibilidade, né, probabilidade da demência por Alzheimer, a gente geralmente, dependendo do nível em que está o paciente, se ele tem compreensão ou não disso, se ele tem ou não o desejo de saber, a gente conversa com ele. Isso vai ser muito individualizado, então, assim, não vai ser sempre a mesma conversa com todo o paciente, porque vai depender muito da compreensão. E tentar conversar com a família também. Isso é muito importante, que a gente oriente a família do que é a doença. A educação é muito importante. Então, a família tem que conhecer o que é a doença, como é a evolução da doença, quais são os passos, né? O que é que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, como é que a gente imagina que esse paciente vai evoluir, como a gente deve se portar diante dos problemas que vão acontecer, quais são as possibilidades terapêuticas. Infelizmente, atualmente, a gente ainda não tem uma cura para esse problema, mas a gente tem como ajudar muito o paciente e a família, né? Tentando, quando a gente tem uma família muito bem educada, conhecendo todo o problema, a gente tem uma condução muito mais suave do caso, né? Muito melhor qualidade de vida para o paciente. 1.200.000 brasileiros estão com Alzheimer. A gente destacou isso no começo do programa. É um número muito alto. Provavelmente muito maior. Né? Muito maior. Seu número é provavelmente subestimado ainda. Hoje Onde é que as pessoas estão sendo atendidas? O Sistema Único de Saúde tem dado suporte? O nosso convidado aqui é da associação, né? O Antônio Rodrigues, da Associação Brasileira de Alzheimer. Muitos estão chegando à associação. São vários familiares, porque na verdade a associação ela foi criada porque existe o sistema de saúde, a gente fala que existe ainda a questão de uma certa dificuldade ainda do acesso ainda, né, de poucos profissionais ainda, de poucos geriatras, neurologistas, psiquiatras, que são as 3 principais especialidades que lidam diretamente com o diagnóstico de Alzheimer. Então a associação ela dá um suporte à família, né, como a Adriana já falou. Então, na hora que
tem o diagnóstico, o impacto para a família é muito grande, né? A troca das relações, como a gente viu, né? A gente viu, foi muito legal o vídeo, que ela diz assim, a inversão dos papéis, né? Eu era filha e agora eu era filha e tinha uma mãe que era a dona da casa, era minha mãe e a dona da casa, e agora eu vou ser a dona da casa. Né? Então, chega essas pessoas na associação, essas famílias realmente desestruturadas, que a gente vê, então a gente vê que é uma doença que envolve não só o paciente, né? Mas envolve toda a família, e a associação vai tentar educar, conscientizar, orientar, acolher. Tem alguns momentos que elas chegam e só querem chorar, né? E escutar. Em outro momento elas falam, elas relatam o que é que está acontecendo, qual a principal dúvida, a angústia. Então eles chegam muito angustiados. O que é que eu vou fazer de mamãe? Mamãe, quanto tempo vai durar? Né? O que é que eu posso fazer? Hoje chega muito, o que é que eu posso fazer no consultório, né? São muitas informações que muitas vezes na parte médica, durante uma consulta, você não consegue abordar completamente. Então, geralmente, quando a gente dá o diagnóstico, a gente encaminha para a associação, que a gente sabe que é um apoio, né, para a família, né? É onde ele vai encontrar pessoas que estão vivendo a mesma situação, vão trocar informações, né? Muitas coisas eles descobrem sozinho como se organizar, como ver. Então, essa troca é muito importante. É um apoio, né? Eu não estou sozinho. Isso, e assim, é legal porque assim, todo mês a gente também tem um profissional especializado. Então, todo grupo de apoio a gente tem um profissional de saúde que está lá para orientar, e a gente tem uma conselheira familiar que foi uma cuidadora, né? Há 10 anos ela está na Abras, muito mais de 10 anos ela está na Abras, e hoje ela faz o acolhimento familiar dessas pessoas, onde ela tenta orientar, o cuidar, né? Como a gente fez. A gente tem um tratamento medicamentoso, mas isso é uma pequena parte, né? Como não tem cura, então é um paliativo, vamos dizer assim, né? Vamos tentar que a doença ela retarde um pouco essa evolução. Mas o cuidar, né, eu acho que é muito mais trabalhoso, né, e difícil, é uma coisa no dia a dia, feita ela trocar a noite pelo dia. Então, como é que é isso? Então, para a família, eu tenho que deixar de trabalhar, né? Hoje, com a gente tem as famílias reduzidas, antigamente a gente tinha famílias grandes, né, de 10, 15 filhos. Hoje a gente só tem um filho, 2. Como é que vai ser isso no futuro? Né? E aí só a gente pensar, a cada 3 segundos a gente tem um diagnóstico de demência no mundo. Né? Então, 1, 2, 3, então um diagnóstico está desenvolvendo, 1, 2, 3, mais um diagnóstico. Né? Então, são muitas pessoas, né, e estão precisando de ajuda, principalmente o familiar. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações sobre a doença de Alzheimer. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre a doença de Alzheimer. E a partir deste momento vamos conferir juntos o que é notícia na internet sobre o tema em debate, e quem vai trazer essas informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia. Para vocês que estão nos acompanhando, a informação de hoje está no G1. Cientistas da UFRJ conseguem parar o avanço do Alzheimer em animais. Essa pesquisa dos cientistas brasileiros foi destaque em uma das principais publicações científicas do Jornal Americano de Neurociência. Os pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro focaram o estudo em uma substância produzida pelo cérebro chamada de TGF-beta1. Os pesquisadores usaram ratinhos de laboratórios e descobriram que a proteína TGF-beta1 é importante para a proteção dos circuitos elétricos do cérebro. O pesquisador mostra uma célula do cérebro normal e depois reduzida pelo Alzheimer. Na experiência, ela se recupera parcialmente com o uso da substância sintética TGF-beta1. Vale lembrar que a doença atinge mais de 1 milhão de brasileiros. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai agora ao estúdio conversar mais com o Valdson Balbino e os especialistas de hoje. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva. Muito importante essa notícia que a Tânia trouxe para a gente, e a gente já passa a pergunta aqui para os nossos convidados. Seria uma possibilidade de cura do Alzheimer? É algo muito expressivo e significativo esse tipo de pesquisa, né? Ela bem frisou que visa interromper o avanço do Alzheimer, conseguiu, né, interromper o avanço do Alzheimer ali nos animais. Nos seres humanos,
é uma ótima notícia, é uma boa notícia, é um caminho a ser pensado e destacado para a gente que está em casa. Seria o início Sempre da cura esses do estudos Alzheimer? são boas notícias para a gente, né? Sempre dá um ânimo, dá uma esperança, mas assim, é um estudo ainda muito em fase muito básica, né? De ciências básicas, e que a gente tem várias ideias de como o processo da doença acontece. Então a gente tenta interferir nesses processos. Esse é um ponto. Então, assim, eles fizeram uma alteração nessa substância e viram que, assim, ele colocava um ratinho em frente a duas figuras, depois ele mudava uma das figuras e quem tinha demência não conseguia reconhecer que tinha sido mudado. Quando ele já fazia essa modificação na substância, ele conseguia reconhecer. Então, é como se a doença tivesse evoluído. Mas, assim, ainda é muito básico, não é? Ainda não dá para a gente ficar, assim, muita expectativa de que isso vá realmente, no futuro próximo, trazer um benefício, certo? Mas, assim, existem inúmeras pessoas, grandes cientistas pesquisando e tentando trazer alguma coisa para a gente. Mas ainda a gente tem que ter uma certa cautela em relação a isso. Vamos dizer que está numa fase experimental, né? Que a gente chama ainda, né? Então, em todo mundo, agora no Congresso em Londres, que teve no meio do ano, o Congresso Internacional de Alzheimer, então, assim, você vê que o mundo todo está pesquisando. Então, todos ainda, assim, pesquisando drogas, né? O que é que pode ser de doença, o que é que pode retardar ainda, porque a gente tem algumas drogas no mercado, mas qual seria outra droga que pudesse frear mais ainda, né? Então, várias pesquisas estão sendo desenvolvidas no mundo. Com certeza, né? Esse tipo de notícia, as famílias que têm pessoas com Alzheimer, elas levam esse tema para debate. Quando tem algum encontro da Abras, vocês já foram muito bombardeados com esse tipo de informação, né? Nessa esperança da cura do Alzheimer. Todo dia, assim, toda reunião alguém traz algo novo. É uma cirurgia que falam, é uma planta que tem uma cura, é alguém que está com algum comportamento estranho que não é da doença, é alguma coisa que está nela, então vão procurar alguém. Então, como é interessante, assim, a busca da família pela cura, né? Então, assim, se alguém falar, ali tem um profissional que vai levar, eles correm para lá. Aí o outro, não deu certo, ou seja, a família não quis, na verdade, escutar, ou não era aquilo que a família estava querendo escutar. Aí procura outro profissional. E assim sai a busca, né, pela cidade, ou pelo Brasil, ou pelo mundo, né? Várias famílias, às vezes, saem até do país para buscar um diagnóstico, né, mais correto. Em relação, assim, a diagnóstico e tratamento, realmente tem vários. Então, assim, praticamente todos os dias tem novas pesquisas saindo, mas, infelizmente, quando isso no avançar das pesquisas, das fases das pesquisas, ainda não tem chegado num ponto em que realmente traga um benefício para o paciente, né, real, né, para o seu parente, para o seu A gente destaca a importância dessa troca de informação, mas muita gente utiliza a internet como fonte de pesquisa. E nesse ambiente, né, no espaço virtual, a gente encontra muitas verdades que elas ajudam a gente compreender mais sobre as doenças, no caso do Alzheimer também, mas encontramos muitos mitos e às vezes esses mitos eles podem atrapalhar, né? Podem mexer ali na estrutura da família que tem algum paciente com Alzheimer. Temos aqui algumas informações e eu vou pedir ajuda dos convidados que nos venham orientar, né? Venham nos orientar sobre o Alzheimer, se é mito ou verdade, que vamos mostrar a partir de agora. E a gente vai saber aqui a primeira informação, diz o seguinte, que o primeiro sintoma do Alzheimer é a perda da memória. Mito ou verdade? Regra isso? Perdeu memória já no início do Alzheimer? É como a gente falou antes, né? Esse era um principal ponto do diagnóstico. A gente sabe que hoje não é o primeiro, mas todo paciente que tem uma demência por Alzheimer, ele vai ter, em algum momento, uma alteração de memória. Então, assim, a memória realmente chama muita atenção. Ok, vamos à próxima informação. Mito ou verdade? Olha só, quem tem, não vou usar mal, né? Porque tem esse estigma, né? Muita gente utilizava mal de Alzheimer, vou substituir aqui por doença, né? Quem tem essa doença esquece coisas que acabaram de acontecer, mas lembram ali dos fatos antigos? Porque na verdade eles começam a não registrar, ter essa dificuldade de registrar informação nova, né? E essa informação mais antiga, ela está mais presente no cérebro. Então, assim, eu estou atrás dos meus filhos que vão chegar da escola e meu marido que vai chegar. Então, assim, sempre essa memória passada, ela é mais presente. E o que é que a pessoa, né, que lida com a pessoa que tem Alzheimer, como é que ela deve se comportar num momento como esse? Esqueceu de algo recente, mas lembrou de algo muito antigo.
devo pressionar, devo ficar perguntando para poder estimular a memória daquela pessoa, ou não deve funcionar dessa forma? Não, na verdade você deve até continuar com a história no passado e depois falar, José Augusto vai chegar, ele está no trabalho, então assim, na verdade eu não fui contra ela, né? Na verdade o que a gente mais diz, né? Não vá contra o seu paciente, não vá contra a pessoa, né? Porque na verdade termina uma irritação, agressividade, todo mundo se aborrecendo, porque ela não vai compreender. Então, na verdade, você começa meio, mamãe, que bom que vai chegar, mas José Augusto está chegando do trabalho. Então, eu não estou dizendo que ela está errada, mas eu estou levando ela para a realidade que a gente fala. Então, é interessante fazer isso. Cada família trata de uma forma, né? Cada família tem ali um contexto e às vezes até na própria internet, como a gente está falando da internet, a gente encontra algumas pessoas sorrindo de algumas situações do paciente de Alzheimer. Seria a forma também adequada de tratar esse paciente, às vezes rir de uma situação? Pode ser considerado normal ou tem um limite, né, de levar aquela situação como engraçado? Tem um limite e também nesse momento é não infantilizar, porque na verdade se torna engraçado, porque às vezes se torna infantil, né? Eu acho que tem alguns momentos sim, até para não deixar o paciente tão irritado ou agressivo, mas existe um limite. Em alguns momentos sim, tem que saber que aquela pessoa, mesmo o mais algo infantil que ela às vezes está fazendo alguma coisa ali, de repente pegando alguma coisa estranha, colocando na boca, mamãe tira... Não. Ela é uma adulta, né? Na verdade, tem uma história de vida. Então, a gente tem que acreditar muito e ter a certeza, na verdade, porque quem a consciência presente e real é o familiar. Não é o nosso paciente, não é a pessoa que está com Alzheimer, entendeu? Então, existe um limite, sim, do respeito da pessoa. Ok, vamos até outro ponto. Temos aqui outra informação, mito ou verdade, que tem Alzheimer não consegue compreender o que se passa ao seu redor? Isso depende muito da fase, né? Então, assim, no início da doença, por isso que muitas vezes é difícil a pessoa realmente se dar conta que está começando, mas com o avançar da doença, a pessoa vai chegar um momento em que realmente ela não vai conseguir dar conta do que está acontecendo. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só o que diz essa outra informação. As doenças cardiovasculares, elas aumentam o risco de desenvolver a doença de Alzheimer? Hoje em dia hoje em dia a gente sabe que uma das maneiras até da gente tentar prevenir a demência é a gente atuar em cima dos fatores de riscos cardiovasculares. Então, se a gente pensa em prevenção de demência, é pensar em prevenir e tratar a hipertensão, alimentação adequada, exercícios físicos, mesmo o que a gente pensa para a doença cardiovascular, a gente também pode levar para o cérebro. Ok, vamos até um outro ponto, temos outra informação para a gente mostrar, mito ou verdade, que os alimentos que contêm o ômega 3, eles ajudam a prevenir a doença de Alzheimer? Apesar de a gente ter falado agora há pouco em relação à questão das doenças cardiovasculares, como a gente sabe que é uma gordura que é benéfica, né? A gente acha que deve ter um benefício para prevenir, mas a gente não tem estudos que realmente comprovem. Não posso, você vai tomar ômega 3 porque você vai prevenir o Alzheimer. Não tem como a gente definir isso ainda. Hoje a gente fala muito num fator protetor que seria a própria escolaridade, entendeu? Então, a escolaridade, a socialização, a atividade física, então são fatores protetores. Né? Então, a gente falou muito o pessoal lá no Congresso falou muito da questão da própria estimulação cognitiva, dessa manutenção, né, da cognição, né, de estar estimulando. Então, isso se torna um fator protetor, ou seja, vai retardar o aparecimento dos sinais e sintomas. Não é que essa pessoa não venha a ter a doença, e sim, caso ela venha desenvolver aos 70 anos, caso ela tenha esse fator protetor, ela vai desenvolver aos 76, 80 anos, entendeu? Então, hoje, o principal fator protetor ainda é a escolaridade. Nessa questão de congressos, né, de cursos, de capacitações, vocês sempre estão participando para ver como é a doença ela é tratada no mundo como um todo. Isso. Faz uma avaliação no mundo e também no Brasil e aqui em Pernambuco. Como é que a gente está lidando com a doença? Estamos no caminho certo? O que é que tem de novidades? As novidades também estão chegando aqui para o nosso país? Não, está chegando sim. Eu acho que a gente está avançando muito aqui no estado em relação à doença. O que a gente sente falta é de capacitação para os serviços básicos de saúde, né? Eu acho que a Adriana pode também comentar isso, porque o diagnóstico, a gente sabe quanto mais cedo, né? A gente tem mais tempo para cuidar, né? E tratar desse paciente e esse paciente estar bem, né? Então, a gente demora muito no diagnóstico, ou seja, a cada 10 pessoas hoje
com Alzheimer, apenas um recebe o diagnóstico, entendeu? Então, assim, será que a gente precisa capacitar mais a atenção básica, né, para tentar diagnosticar mais cedo, encaminhar para o centro de referência? Hoje a gente tem poucos centros de referência aqui no estado, né, além da população ou lotação, né, desses centros de referência, né, de poucos profissionais. Mas eu acho que em relação à conscientização da doença, a questão da própria discussão do tema, né? A gente sempre tem levado, junto com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, junto com a Sociedade de Neurologia, de Psiquiatria, que hoje a gente tenta, como associação, agrupar essas sociedades para estar discutindo esse tema. O que a gente vê é isso, assim, tudo que tem de novidade, tudo realmente chega para a gente. O que a gente tem é realmente um número muito reduzido ainda de profissionais com capacitação para tratar, lidar com a doença, né? Não é só o paciente, não é só o familiar que tem a dificuldade em diagnosticar. O próprio profissional de saúde também tem ainda. Então, essas parcerias, são esses programas, esse mês tentando se falar muito da doença. Então, acho que isso dá aquele alerta, né? Das pessoas começarem a se ligar e procurar compreender e tentar, a gente, o máximo possível, tentar diagnosticar o mais precoce. Certo? Mas o que tem sido novidade chega. Infelizmente não tem sido muitas, né? Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados. Vamos agora a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas? Pode mandar para a gente, 3424-1977, linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Manda sua pergunta. No próximo bloco vamos ler e responder ao vivo. Vamos a uma breve pausa e até já. Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre a doença de Alzheimer, porque amanhã é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. A gente está trazendo esse alerta para você que está em casa, trazendo informações e mostrando o que é mito e o que é verdade sobre a doença de Alzheimer. Vamos conferir aqui algumas informações e com a ajuda dos nossos convidados vamos descobrir é mito ou é verdade? Olha só, a próxima informação que a gente traz para você que está em casa é a seguinte. Receber um diagnóstico de Alzheimer não significa que a vida acabou. Mito ou verdade? Receber um diagnóstico não significa que a vida acabou realmente, né? É um baque, é um choque, vai alterar muito a vida da pessoa e da família, mas a gente tem estratégias, né, para que isso não aconteça. Na verdade, assim, começar um novo planejamento de vida. Na verdade, eu sempre oriento assim, quando o paciente chega com o diagnóstico precoce, no tratamento da reabilitação, no consultório, eu sempre digo, vamos planejar o que é que a gente quer da vida, o que é que ele mais gosta de fazer. Ele gosta de viajar, então ele está no momento de viajar. Ele gosta de tomar sorvete, tá, então vai tomar sorvete. Mas vai ter um casamento, ele é diabético e não pode comer o bolo, ele adora comer bolo. Então vamos ligar para a doutora Adriana, porque ele vai comer o bolo e a gente vai aumentar a insulina naquele dia. Então a gente vai tentar trabalhar com os prazeres, começar a lançar propostas, né, de construção de coisas. E manter sempre a qualidade de vida dele. E dessa forma a gente manter, e não ser aquele negócio tão rígido às vezes, né? Tem que fazer, não, né? Gosta de viajar, gosta de ficar com os netos, gosta de ir à praia, o que é que ele mais gosta? Então vamos aproveitar, porque vai chegar um momento que ele vai ficar mais restrito em casa, os cuidados vai se restringir mais em casa. Então sempre tem as 3 etapas de cuidados que é muito importante, que orientam. A primeira etapa, que geralmente é no estágio mais leve, que é a supervisão do paciente, ou seja, ele consegue fazer as coisas, mas com uma supervisão. A segunda etapa é fazer junto com ele, com o paciente, ou seja, o paciente está cozinhando, eu estou ali do lado cozinhando também, cortando as verduras, fazendo feijão, arrumando o guarda-roupa junto com ele. E a última etapa é fazer por ele, ou seja, agora sou eu que tenho que cozinhar, ele já não consegue. Então é importantíssimo a gente conhecer essas 3 etapas de cuidados. Pra a gente não deixar uma única, né? Fazer tudo por ele desde o início. Isso, porque começa o familiar super proteger e a doença começa a evoluir mais rápido na questão funcional. Ou seja, eu que consigo fazer alguma coisa, a família super protege, agora eu vou perder essas habilidades. Então é importante. Ok, vamos à próxima informação. Outro ponto, será que é mito ou verdade?
que a prática de exercícios físicos, essa prática é importante para pessoas com Alzheimer? Mito ou verdade? Verdade. É importante. Então, a gente sempre tem que manter. Tanto para quando a gente pensa em medidas preventivas, né, que a gente sabe que existe relação, que talvez realmente um benefício, porque a gente protege contra aqueles eventos, né, os fatores de risco cardiovasculares, como também para o próprio dia a dia do paciente, manutenção da sua funcionalidade, a prática de exercício físico é muito importante. Okay. Aí se ele vai fazer essa prática de atividade física numa academia, esse familiar precisa acompanhar, porque em algum momento ele pode esquecer o endereço para voltar para casa? Como é que a gente orienta? Tudo depende muito da fase que o paciente está, né? Mas é como eu disse, desde o início a gente vai ter que ter pelo menos uma supervisão. Então, primeiro, com quem ele tem condições de fazer atividade física? Tem. Numa academia, será que é o local mais adequado para ele? Sim ou não? Então, talvez mudar o local. Uma pessoa que seja um profissional, um educador físico, que seja preparado para lidar com pessoas mais idosas e que tenha essa dificuldade, porque ele vai ter que adaptar muitas vezes as atividades para ele. Mas para tudo a gente tem como tentar, né, adaptar para que ele siga fazendo. E sozinho, por exemplo, numa fase leve, se ele vai até a academia, como é que ele vai até a academia? Ele vai de táxi, ele vai de Uber? Então, eu como familiar, eu vou supervisionar, eu vou controlando, eu vou chamar um Uber, por exemplo, chamar um táxi, um transporte, e ele vai, pega o transporte, pega meu pai até em casa, deixa meu pai, então ele me avisa, então chegou lá a sinalização da própria clínica, né? Seu pai, o senhor Antônio acabou de chegar na clínica, ótimo, sei que meu pai está lá na academia, fez a academia, seu pai está precisando de um táxi, estamos solicitando, então existe uma supervisão, não aquela super proteção, porque na fase leve o paciente fica muito irritado, às vezes com a supervisão, e a família muito em cima, você não pode mais, eu não posso ir mais à padaria. Se a padaria é um lugar que ele sempre foi, provavelmente ele não vai esquecer. Agora é muito comum que acontece, um exemplo, pego meu carro e vou visitar meu filho, todos os dias esse mesmo percurso. Mas teve um dia que teve um acidente e essa via, ela ficou interrompida. Eu não vou conseguir planejar um novo caminho. Se eu tiver com déficit de memória, né, de planejamento, se eu tiver com uma doença, uma síndrome de demência, provavelmente, então vou ter dificuldade e vou ficar perdido. Mas esse ir e voltar se torna, a gente diz, a memória automática, né? Então precisa de uma supervisão na fase leve, é importante. Ok, vamos até o próximo ponto. Outra informação, é possível evitar a doença de Alzheimer? Atualmente o que a gente fala é que a gente pode, quando a gente vê que hoje em dia os fatores cardiovasculares, né, os fatores de risco cardiovasculares estão realmente relacionados com a doença, quando a gente trata, a gente evita esses fatores, a gente pode reduzir até talvez 35%, então um terço dos casos poderiam ser evitados. Isso é o que a gente tem de atual. Né? Então, nem todos os casos poderiam ser evitados, porque tem causas que a gente não tem como atuar em cima ainda. Ok. Outra tela, outro ponto, mito ou verdade que o Alzheimer ele atinge apenas os idosos? Isso é mito. Não, é mito. Né? Assim, a gente tem doença de Alzheimer em pacientes mais jovens, né? Uma demência de Alzheimer precoce que pode afetar pessoas abaixo dos 50 anos. Geralmente está relacionado muito a fator familiar, mais genético nesse caso. E geralmente a evolução é bem mais rápida da doença, desses fatores. Ok, temos várias participações aqui através do nosso WhatsApp, através também da nossa fanpage, e a partir deste momento vamos começar a responder essas perguntas. Você ainda tem dúvidas sobre o tema? 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, e a gente tem aqui a primeira participação. A pessoa não quis se identificar, mas deixou a seguinte pergunta. Ela disse que é de Serinhaém e o avô ele teve Alzheimer. Quer saber se alguém da família também pode ter. Pode, né? A gente não tem como dizer. Então, assim, o principal fator de risco para a demência de Alzheimer é a idade. Então, mesmo que você não tenha ninguém na família, mas se você viver 70, 80, 90 anos, sua chance aumenta. Se você não tem um estilo de vida adequado, se você não cuida bem da sua saúde, você vai estar um risco maior. Dependendo muito da idade em que o avô dessa pessoa apresentou a doença, ele pode ter um fator de risco mais familiar ou não. Então, se foi uma doença que apareceu numa fase mais precoce, o fator de risco familiar está mais presente. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não quis se identificar, mas deixou a seguinte pergunta, né? Ela diz que a avó tem Alzheimer e no período da tarde ela começa a arrumar todas as roupas e fica dizendo que vai para a casa dela. Ela começa a ficar agressiva também neste momento. Como é que poderia ajudar a minha avó quando ela está assim agressiva por conta
desse fato, né, dela quer arrumar as roupas e quer ir embora para casa dela estando em casa. Provavelmente a gente fala que é a síndrome do pôr do sol, né, o medo do escurecer. Então, nessa transição, né, do dia para a noite, geralmente os pacientes ficam mais inquietos, mais confusos, mais desorientados, não reconhecem o ambiente da casa, às vezes está na sua própria casa e fica, por favor, me leve para casa, me tire daqui, pelo amor de Deus, vamos embora, vamos para casa, e estando na sua própria casa. Então, algumas dicas e orientações. Então, dá uma volta no quarteirão, né? Arruma, aí sai, dá uma volta, chegamos em casa. Então, ai, que alívio, cheguei em casa, minha filha, que bom que você me trouxe para casa, né? Então, você vê aquela sensação de sair, dar uma volta no quarteirão e voltar, aquela sensação de alívio, cheguei em casa, né? Então, acender as luzes, então é importante para que ela não perceba essa transição, então isso é importante também. Nunca confrontar. Então, ela quer arrumar, arruma. Depois você arruma de novo o guarda-roupa, né? Na verdade, geralmente é o que acontece. Ela quer arrumar a mala, a família, mamãe, você não vai sair porque você está em casa. Aí começa aquele conflito, fica mais agitada, né? Então ela fica mais agitada. Então, na verdade, vamos arrumar a mala, mamãe, vamos, bora. Então sai, dá uma volta no quarteirão, chegamos em casa. E chegar na mesma casa. Porque essa agressividade que ela descreve já é uma reação, né? Ela tem aquela pressão. Normalmente a gente sempre deve primeiro tentar as medidas comportamentais, como o Antônio falou, né? Isso é uma alteração realmente que acontece em muitos pacientes que têm demência de Alzheimer e outras demências, porque acontecem alterações neurológicas realmente que facilitam nesse momento do dia a paciente ficar mais agitado. Então sempre tentar essas medidas, né, chamadas não farmacológicas. Muitas vezes apenas essas medidas podem não solucionar e às vezes a gente precisa lançar a mão de algumas medicações para poder ter um controle melhor nesse momento. Isso. É importante distração nesse momento, fazer uma outra atividade. Se ela gosta de assistir um filme, escutar uma música, assistir uma oração que está passando, ou ler a Bíblia, o que é que ela mais consegue? Então, esses momentos são momentos distratores, essas atividades que vai tentar que ela não perceba essa transição. Ok, tem aqui a pergunta agora do Marivaldo, ele que é de Tabatinga, ele quer saber se existe uma idade definida para o início do Alzheimer. Não tem uma data assim, 70, 80, não tem uma data. A gente sabe que quanto mais velho, maior a chance, né? Então a gente sabe que depois dos 65 anos, a cada 5 anos vai dobrar, né, o número de novos casos. Então não tem assim para dizer, hoje eu completei 70, eu posso ter um risco maior de ter Alzheimer. Tem aqui uma participação interessante, a pessoa quer saber por que se utilizava muito mal de Alzheimer e hoje se fala doença de Alzheimer, como a gente frisou aqui no nosso programa. Por que da mudança? Não, acho que o mal é a questão do estigma que traz. Eu acho que vem muito, é muito bíblico também, né? A gente vê as doenças, né? Então, a hanseníase, né? O mal, então já vem com esse mal, esse estigma que você carrega, que você tem a doença e que é algo ruim. Na verdade, você tem uma doença, como qualquer outra doença, né? Agora, é uma doença progressiva. A gente sabe que é uma doença progressiva, é uma doença neurológica. Então, o diabetes, quando não tratado, vai levar às amputações, tem suas consequências, como o Alzheimer. O Alzheimer, ele vai ser tratado e a gente vai tentar frear, né, essa doença. Ela vai progredir, mas a gente vai tentar frear. Então, o mal termina com estigma para a sociedade como algo ruim, né? Então, a gente tenta um pouco combater. Então, na verdade, o mês, né, não só o mês, então amanhã, que é o dia, né, mundial da doença de Alzheimer, o mundo todo está tentando trabalhar, e uma das propostas do plano global, né, contra a demência, que a Organização Mundial de Saúde ele planejou em maio agora de 2017, um dos primeiros pontos foi tentar reduzir o estigma da doença, né? Então é importante. É uma doença como outras doenças, né? Devem ser tratadas dessa maneira. Quando a gente fala mal, a gente cria uma coisa mais pejorativa, né? De como se não tivesse jeito. Então, assim, o ideal seria realmente a doença de Alzheimer. Ok. Temos aqui outra participação. A pessoa também não quis se identificar, mas quer saber se o paciente de Alzheimer, né, ele pode viver quanto tempo? Varia muito, até também dependendo de como é a saúde do paciente, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que não têm nenhum problema de saúde, nenhuma doença orgânica e tem a demência. Normalmente você pode ter quadros, quando é uma doença, um Alzheimer mais precoce, geralmente a evolução do quadro é muito mais rápido, o tempo de vida é mais curto. Então varia muito entre 2 até 20 anos, ou um pouco mais. Muito se fala da importância, né, desse diagnóstico precoce, a gente frisou muito isso aqui no nosso programa para dar um atendimento e uma assistência
eficaz nesse processo todo para se ter qualidade de vida. Então, a partir de que momento eu posso começar a me consultar com um geriatra? Porque eu acho que essa ajuda do geriatra é muito importante, né, doutora Adriana? A gente sabe que aqui no nosso estado a gente tem uma carência de profissionais. A gente tem que lembrar que assim, a gente não pode também, assim, só o geriatra que vai tratar o paciente com demência, né? Na verdade, eu acho que o geriatra ele está na linha de frente assim mais alta, então não é todo local que a população vai encontrar um médico geriatra. Então assim, quem tem que estar na linha de frente é o médico da saúde da família, o médico do posto de saúde. Então esses profissionais, eles têm que ter o conhecimento, né, para detectar. Então a gente começa assim, a questão muito é informação, né? Então a gente começa com a família tendo informação do que pode, né, tá diferente, né, que eu preciso levar o meu familiar ao médico. O médico de atenção básica tem que saber detectar aquilo ali para depois encaminhar ou para o geriatra, ou para o psiquiatra, ou para o neurologista, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Assim, uma idade para ir é sempre aquela questão, né? A gente, pela sociedade, a gente coloca 60, 65 anos, né? Não há necessidade de uma pessoa muito jovem procurar especificamente o geriatra. Um bom clínico vai fazer uma avaliação e acompanhamento dessa pessoa, cuidando dos seus fatores de risco, para quando ela estiver na idade mais avançada, ela não venha a ter os principais problemas, né? A gente apresentou aqui no começo do programa o Antônio Rodrigues como terapeuta ocupacional e gerontólogo, né? Isso. Que tipo de assistência o gerontólogo ele dá aos pacientes de Alzheimer? De que forma essa ajuda? O que é que faz um gerontólogo? Muita gente deve estar com essa curiosidade neste momento. O gerontólogo, ele pode ser uma especialidade, né, uma titulação, ou pode ser uma graduação. Hoje no Brasil a gente tem 2 graduações em São Paulo, uma na USP e uma numa universidade privada, onde o gerontólogo ele faz todo um gerenciamento de saúde, como graduação. Mas o gerontólogo, como uma especialidade, você vai trabalhar e vai cuidar desse processo de envelhecimento dentro da minha especialidade como terapeuta ocupacional. Quem pode ser gerontólogo? Todo profissional de nível superior que tenha interesse em conhecer e estudar o processo de envelhecimento. Ou seja, pode ser um profissional da área de saúde, né, como também um profissional, um engenheiro que queira agora construir só casas para idosos, um arquiteto que queira fazer planejamento para idosos, um advogado que queira estudar as causas agora só de idosos, né? Qualquer profissional que tenha interesse. O médico, assim, eu sou geriatra e gerontólogo, então todo mundo que lida com o idoso, ele termina sendo gerontólogo, né? A gerontologia é o estudo do processo do envelhecimento, né? Então, várias áreas podem se intitular, né? Isso. E o que é que pesou, né, na escolha da Adriana Gomes para a geriatria? O que é que levou a Adriana a ser geriatra? Uma boa pergunta. Assim, eu sempre gostei muito de ver o paciente como um todo, né? Na época da minha graduação, assim, a gente não tive nenhum contato com geriatria, mas um dia na faculdade estava recebendo essas revistas de propaganda assim, médica, e tinha uma entrevista em que o título era assim, dar anos à vida e não vida, assim, dar vida aos anos e não anos à vida. Então, assim, foi que ele me chamou a atenção, né? De que eu acho que o papel principal da gente como médico, a gente não está só em curar, em fazer com que a pessoa viva o máximo possível, mas que tenha qualidade de vida. Então, isso me chamou a atenção para a especialidade. Eu fui procurar ver o que era, como era, e me apaixonei e estou aqui até hoje. Vamos perguntar, né, fazer a mesma pergunta para o Antônio, né? O que levou o Antônio a ser um gerontólogo e entrar também para a associação, né? Ele é presidente da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. O que levou você a fazer essas escolhas? Eu acho que na faculdade, sempre começo na faculdade, eu comecei muito com pesquisa na parte de envelhecimento e comecei a gostar muito. Então, o mercado, na verdade, ele quer um generalista quando você sai de uma universidade, e eu já estava muito focado no envelhecimento. E foi quando eu recebi um convite de uma equipe privada aqui do Recife, de geriatria, né, onde a doutora Adriana faz parte, e eu fui convidado e comecei a fazer parte até hoje. Na verdade, assim, eu tenho uma participação ainda lá, mesmo participando de outros serviços, e a associação eu comecei a ajudar também. Então, tem mais de 12 anos que eu ajudo a associação, e tem alguns momentos que a gente tem que encarar alguns desafios, né? Então, eu gosto muito de estudar essa parte de Alzheimer, na verdade, também, a parte demográfica, epidemiológica, tudo. Então, na verdade, me convidaram
e teve a oportunidade que eu estou, na verdade, né, estou por esse período agora, né? Que bom, né? Que temos bons profissionais aqui para cuidar dos nossos idosos e dos pacientes de Alzheimer. Vou pedir licença agora aos nossos convidados para a gente reforçar mais uma vez que você pode participar, você pode responder a nossa enquete. Inclusive, vamos lançar mais uma vez aqui a nossa pergunta de hoje. A pergunta é a seguinte: você que está em casa conhece os sintomas da doença de Alzheimer? Sim ou não? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você também pode responder a nossa enquete através do WhatsApp 99418-1206. Participa que daqui a pouquinho vamos responder essa sua pergunta. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Olha só, vamos mostrar oportunidades de emprego. 3 vagas para consultor de vendas, são 3 oportunidades. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência e o salário é de R$1.000. 3 vagas para consultor de vendas. Vamos conferir agora mais oportunidades de trabalho. Olha só, 2 vagas para vidraceiro, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$1.000. 2 vagas para vidraceiro. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos. 3 vagas agora para enfermeiro, superior completo é a exigência, experiência não exigida, R$2.188 é o salário. Lembrando que essas 3 vagas elas são exclusivas para pessoas com deficiência. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! Agora a gente segue falando sobre a doença de Alzheimer aqui no nosso programa. Muita gente ligou, deixou a participação, deixou a pergunta e a gente vai ler ao vivo a partir deste momento essas perguntas. A primeira é da Elisângela Brito, ela que é do Vasco da Gama. Ela diz o seguinte: sou neta de José Pereira de Lima. Hoje faz 1 ano e 1 mês que ele faleceu, mas preciso agradecer ao Antônio e à doutora Adriana por terem cuidado muito bem do avô dela, né, no Hospital Português. Aqui fica o reconhecimento, né, da Elisângela Brito, o agradecimento aos convidados. Como é que vocês recebem esse tipo de agradecimento? A gente fica muito feliz, né? E assim, apesar de ter um desfecho, né, do falecimento, a gente saber que tem o reconhecimento do cuidado que foi tido, né? Então a gente fica bem feliz. Obrigada pela lembrança. Obrigado, realmente, porque a gente, assim, né, planeja a questão do cuidar, e esse cuidar na hora que envolve não só a parte medicamentosa, mas a atenção, que muitas vezes a família no momento, ela quer de atenção. E eu acho que a gente tentou, né, e conseguiu um pouquinho isso. Obrigado. Tentou e fez, né? Porque dá o reconhecimento. Quando a gente vê que assim, a medicina vai além do curar, né? Então é sempre o cuidar, né? O cuidar o melhor possível, né? Então aí entra a questão dos cuidados paliativos, né? Ter uma morte digna, com conforto. Ok, vamos a uma próxima participação. Outra tela, né? Outro telefonema que a gente recebeu da Lúcia Maria, ela que é aqui do Recife. Ela diz o seguinte: o meu marido ele foi diagnosticado há 2 anos com demência por corpus leve. Corpus Levi. Estou desesperada, ela diz, mas não sei como agir com ele. Me ajudem, me dê orientações. Lúcia Maria do Recife. É um outro tipo de demência, né? Não é a do Alzheimer, é um outro tipo. Que geralmente você vai ter, além da questão da memória, tudo, você vai ter a questão de movimentos, né? Ela tem muita rigidez, alterações de movimento.
A evolução é um pouco até pior do que a de Alzheimer, mas assim, ela tem que ter um acompanhamento, assim, do mesmo modo do Alzheimer, acompanhamento médico, geriátrico, neurológico, né, com neurologista, com equipe interdisciplinar, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né? É o que a gente pode, assim, no momento dar de orientação, né? Mas querendo, assim, ajuda, ela pode nos procurar depois, que a gente pode dar orientações mais específicas. Né? Tem alguma página da Abras na internet? Tem algum site que as pessoas podem acessar e ter outras informações? Existe o site da Nacional, que serve para todo o Brasil, né? Para os 24 estados, que é da Abras Nacional. E tem o Facebook da Abras Pernambuco, onde semanalmente nós temos o grupo de apoio, onde essa pessoa ela pode procurar esse grupo de apoio, onde ele vai receber orientações mais específicas de um profissional e vai ser acolhida pela conselheira familiar. Com certeza vai ajudar bastante. Mesmo não sendo Alzheimer, né, e a associação ser de Alzheimer, mas todos os pacientes que têm demência podem procurar. Demências em geral, tá bom? Ótima explicação. Vamos aqui a outra tela. Vamos saber de quem é a próxima pergunta. A Neuzina Maria do Ibura, ela diz o seguinte: remédios controlados, eles podem causar a doença de Alzheimer? Não causar, né? Mas muitas vezes podem provocar sinais, sintomas que podem confundir, ou naquele paciente que tem a doença até predisposto, ele pode se acelerar ou agravar mais os sintomas. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas quer saber o seguinte: quais os primeiros sintomas da doença de Alzheimer? É uma pergunta também comum, né, de outra participação aqui através do nosso WhatsApp. É a dúvida do Evandro Bezerra, também de Olinda. Ele mandou essa mesma pergunta, né? Os primeiros sinais que a pessoa está com Alzheimer. O que é possível fazer para amenizar essa doença? A gente já faz aqui duas perguntas em uma só. A pessoa que não se identificou e o Evandro Bezerra, de Olinda. Como a gente já tinha falado já no início aqui muitas vezes, o paciente, sempre a memória vai chamar muita atenção. Então, se o paciente está tendo dificuldades no seu dia a dia, né, o paciente idoso, que deixou, você nota que as atividades que ele desempenhava normalmente, ele começa a ter dificuldade, principalmente em questões mais elaboradas, como direção, manejo de dinheiro, sair, né, atividades do seu próprio trabalho, isso já deve chamar a atenção. Né? Dificuldade de linguagem, repetição de histórias, distúrbios de comportamento. Então, tudo isso pode ser algum sinal que você tem que ficar atento para procurar o profissional. Controlar até a própria medicação pode ser um sinal de alerta. Muitas vezes a gente percebe que o idoso, a pessoa não está conseguindo controlar a sua medicação. E por isso, mamãe foi para a emergência essa semana 2 vezes, com a pressão alta, e a medicação que ela toma não justifica que a pressão dela, né, não esteja tão descontrolada. Então, isso pode ser, né, um sinal para a gente observar, sinal indireto, né? Para a gente começar a observar que ela está com dificuldade no dia a dia. Então, isso é importante. E isso saber que você não vai dormir bem no outro dia, acordar com Alzheimer, né? Existem algumas outras patologias que podem confundir, que podem dar essas alterações nas funções cognitivas que a gente fala, na memória, na atenção, na concentração, como a depressão, por exemplo, né? Algum distúrbio de ansiedade. A ansiedade está diretamente ligada com a memória, então quando a gente vê pessoas muito ansiosas, provavelmente elas já têm um déficit de memória, não um déficit, uma alteração, na verdade, na memória devido a essa ansiedade, que não né, é demência. hiperatividade, que não é demência, entendeu? Por isso estou dizendo, pode às vezes, que é a pseudodemência, vamos falar assim, uma falsa demência, né? Mas é importante realmente saber qual o diagnóstico que está levando a essa alteração da memória ou qualquer outro prejuízo na sua funcionalidade. Tem alguns exercícios, alguma coisa que a gente pode fazer para estimular essa memória, para deixar essa memória sempre ativa? Tem alguma coisa? A gente vê muita gente fazendo algumas palavras cruzadas. Isso contribui também para estimular essa memória, para estimular a mente, para deixar ali a mente sempre trabalhando. Seria uma dica para quem está em casa? Isso. Não só a palavra cruzada, que eu acho que é a mais comum, mas a própria leitura, o sair, a socialização, né? Então, ir ao cinema, participar da igreja, e viajar, isso também é maneira de estimular a memória, fazer a leitura, participar de atividades
atividades da Universidade Aberta à Terceira Idade, participar de associações, encontros na igreja, participar de grupos de orações. Então, assim, esses encontros, né, essas atividades sociais, elas estimulam até mais do que o próprio caça-palavras. Né? Você faz sozinho em casa, sempre repetindo, isso, né? teve até uma pesquisa que mostrou. Então, se você quer ler um livro e ir ao cinema, vá ao cinema, que vai estimular mais sua memória do que ler o livro. Então, assim, é importante a gente fazer, principalmente a parte social. Então, não adianta eu estar bem estimulado dentro de casa. Para quê? Né? Então, vai me levar a algumas outras coisas que podem começar a surgir ou aparecer ou até, né, iniciar, né, intensificar essa questão dos esquecimentos. Ok, temos aqui outra participação através do nosso WhatsApp. Agora a Josinete Soares, ela que é de Candeias. Ela disse que a mãe dela tem Alzheimer há 3 anos. Como ela já é bem idosa, faço tudo por ela, né? Inclusive, ela já levou uma queda que foi ainda pior. Ela disse que colocar uma grade ali ao lado da cama para evitar que ela fique caindo sempre. Mas ela disse que não foi suficiente, por isso ela disse que usa uma meia para prender os pés dela junto à cama durante a noite. Ela quer saber se está fazendo isso é certo fazer, se está fazendo correto. É a dúvida da Josinete Soares de Candeias. A impressão que dá é que a senhora está tentando controlar, né, algumas alterações, talvez comportamentais da mãe, com medidas que a gente chama de medidas de contenção física, né? Que, na verdade, essas medidas a gente não orienta que sejam feitas. Essas medidas, elas podem até piorar o quadro de agitação do paciente. Ele está ali desorientado, ele não sabe o que está acontecendo, ele às vezes não sabe nem que está em casa, de repente ele olha e está amarrado, preso. Então, isso gera muito mais irritação, muito mais angústia. Então, não é uma medida orientada, né? Então, acho que ela deve procurar o profissional que acompanha a sua mãe para ter orientações para o que ela deve fazer, né? Algumas outras medidas comportamentais e até medicamentosas. Isso, e é importante, lembrando até do vídeo que passou no início, como ela falou, né, mamãe troca o dia pela noite. Na verdade, isso é muito comum acontecer, esse ciclo, né, da troca. Então é importante a gente manter a estimulação durante o dia. O que é que acontece? A gente deixa o nosso idoso, a nossa pessoa, sentada na frente de uma televisão, cochilando. Né? E esses cochilos, na verdade, quando a gente vai somar os cochilos, já somam 4 horas, 5 horas de cochilos durante o dia todo, somando os cochilos de meia hora, 40 minutos, 20 minutos. Então, à noite, quando ele vai dormir realmente, e se ele dorme 4 horas, e uma média, vamos colocar uma média de sono 8 horas, então ele vai dormir 4 horas só. Então, é importante manter os horários de descanso, né, durante o dia, mas também horário de atividades de estimulação durante o dia. É o da conversa. Então, assim, a mamãe fica estimulada, fica na frente da televisão. Não, ela vai estar na frente da televisão, mas será que ela está interagindo, ela está compreendendo? Mamãe, que bom, né? Que ali o repórter está falando sobre isso, o que é que a senhora acha? Então, a maneira de ver como é que ela está interagindo, se está compreendendo. Não adianta eu deixar a mamãe lá na frente da televisão ou deixar a mamãe com a revista, porque ela só vai passar a revista. Na verdade, ela nem vai ler, nem vai compreender. Então, é importante também, dependendo do estágio, a gente orienta que tipo de revista. Então, são revistas que tem mais figura. Então, de acordo com a evolução, quando está na fase mais moderada, então são revistas que tem mais figuras, onde você possa interagir com as figuras, assim, que lugar é esse? Que lugar bonito? É uma floresta, são plantas. Isso aí, a senhora gosta de planta, né, mamãe? Quais são as rosas que a senhora tem no jardim? Quais são as flores que a senhora tem no jardim? Né? Então, é uma maneira de interagir. São várias estratégias, né, que você pode ter e que, assim, o profissional de saúde vai orientar, principalmente o terapeuta ocupacional, né, que é sempre a gente orienta. Ok, temos aqui outra participação. Agora a Cristiane Oliveira, de Tergipiola, disse que tem 46 anos. Ela disse que tem esquecido muitas coisas de 3 anos atrás ou até mesmo de 1 mês. Tem detalhes que ela disse que não lembra de jeito nenhum. Pode ser sintomas do Alzheimer? O que é que eu devo fazer para investigar e prevenir o Alzheimer, nesse caso específico? Provavelmente não. Não é assim, ela refere isso a mais ou menos, ela não diz bem há quanto tempo começou, não sei se há 3 anos ou não. Ela diz que há 3 anos ela não lembra. São fatos de que ela não lembra 3 anos. Né? Só em ela lembrar que não está lembrando. Já porque muitas vezes as pessoas mais jovens chegam com queixa, eu estou ficando muito esquecido, olha, eu fui ontem no supermercado e aí deixei o carro em tal lugar e depois voltei e não consegui lembrar, eu fiz isso e aquilo, falei com o guarda. Então ela consegue descrever todo o
que aconteceu. Uma pessoa que tem a demência, geralmente ela não consegue fazer isso. Muitas vezes ela nem se dá conta que esqueceu, né? Ela é muito jovem, então se ela realmente se ela tivesse uma doença, uma demência por Alzheimer, a evolução do quadro é muito rápida, seria muito pior, ela não teria consciência até do que está acontecendo, né, para descrever esses esquecimentos. A gente tem que lembrar que outras patologias podem levar a déficit cognitivo, a esquecimento. Então, pacientes jovens têm depressão, têm ansiedade, muito estresse, né? O estresse do dia a dia pode realmente levar a alterações hormonais que levam a alterações no hipocampo, que podem realmente ter uma dificuldade maior em reter informações mais novas. E aí simula muitas vezes um quadro desse. Né? Então, você não consegue ter atenção, a atenção não está preservada porque você está preocupado com muitas coisas e você não consegue gravar. Então, assim, doenças como doenças da tireoide ou outras também podem levar a esses quadros. Aí ela tem que procurar um médico e fazer uma avaliação. Que é diferente do esquecimento do Alzheimer, que ele vai no consultório e diz assim, eu não sei o que é que eu vim aqui, que eu estou muito bem. Quem está doente é minha filha, que me trouxe, mas eu estou muito bem. Muitas vezes você pergunta, está esquecido? Não estou bem. Ele não tem a percepção, né, da doença. Em alguns casos também eu já vi alguns depoimentos que a família está interagindo com o idoso e ele apresenta esses quadros, né, de esquecimento. Mas quando chega diante do médico, para falar, né, a situação e para o médico fazer algumas perguntas que são os procedimentos que vocês fazem, médicos, ele lembra de tudo. Em casa ele não lembrava de nada, tinha essas questões do esquecimento. É muito comum, doutora Adriana, isso acontecer. Alguns pacientes, eles se queixam que em casa o paciente não lembra de nada e quando vocês começam a fazer algumas perguntas para tentar identificar, eles respondem tudo. Pode acontecer. Geralmente, quando é uma demência, realmente, aquele esquecimento vai persistir, né? Agora, a gente sabe que, principalmente no início, ele não vai esquecer tudo completamente. Ele vai ter momentos de esquecer alguns fatos e outros ele vai lembrar. Então, tem que ver como é que é feita essa abordagem. Né? Tem aqui uma última participação. É muito comum só assim, a gente começar a perguntar e a família começar angustiada porque papai não sabe fazer isso, não sabe responder isso. Você começa a perceber a angústia da família. Né? Ou então, assim, aquela agonia, a senhora consegue estar aí na cozinha, consegue cozinhar? Consigo, meu filho, consigo. E a família, não consegue não, entendeu? Então fica aquela história. Temos aqui uma última pergunta para a gente responder bem rapidinho, nosso tempo está quase se esgotando. A pessoa diz o seguinte, não se identificou, mas quer saber como proceder quando um idoso de 85 anos, ele é cadeirante e cego, isso por conta do diabetes. Ele já teve 5 AVCs, e tem a ideia de que ali não é sua casa. Detalhe, a pessoa que cuida desse idoso tem problema de coluna. Como é que proceder no caso desse? Um idoso de 85 anos, cadeirante, cego por conta do diabetes, teve AVCs e tem a ideia de sempre que não está na casa dele, e quer ir para casa. Não, aí a ideia... E tem uma cuidadora, que a cuidadora tem um problema de coluna, né? Que é muito comum. Provavelmente, eu acho que pode ser uma idosa também, né? Uma pessoa já de idade, cuidando de outra pessoa de idade com algumas limitações. Né? Isso é muito comum. Acho que o primeiro é tentar pedir ajuda, né, de alguém mais conhecido que possa estar ajudando nesse suporte. Tentar aquelas medidas não farmacológicas, como a gente já orientou. Então, assim, tentar um reconhecimento através do sensorial, já que ele tem uma deficiência visual. Então, o sensorial vai lhe ajudar muito. Então, qual o objeto que ele gosta mais? Né? De repente tem um objeto que ele sente o cheiro. Então, esse cheiro vai lhe trazer uma lembrança que ele está em algum lugar conhecido, que de repente pode ser um lugar que ele não reconhece. Nesse momento, isso vai lhe trazer um conforto, uma segurança, na hora que ele consegue reconhecer um cheiro, um toque, o som, entendeu? Então, isso provavelmente é muito ele legal. deve, se tiver uma demência vascular, provavelmente, né? Teve infarto, doença de diabetes. E assim, e piora muito porque ele tem o déficit sensorial. Então, para a gente ter nossa memória, a gente precisa do sensório, precisa da audição, né? A audição é uma coisa muito importante hoje em dia, até como medidas para prevenir ou retardar o aparecimento da demência. Né? Então, você tem que cuidar bastante disso. Mas acho que seguir as orientações que o Antônio falou já é um bom caminho. Ok, ótimo. Vou pedir licença aos convidados para a gente conferir agora o resultado da nossa enquete. Fizemos hoje a seguinte pergunta. Você conhece os sintomas da doença de Alzheimer? 19% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim. 19% sabem. 81% disseram que não, né? Um número muito expressivo. Diante de toda essa explicação real, hoje né? aqui no nosso programa, resume muito o que a gente conversou hoje aqui no nosso programa. Espero que na próxima oportunidade esse número venha a mudar, porque explicamos e vocês explicaram com muita propriedade, né? Todo
o tema hoje aqui no nosso programa. Queria agradecer mais uma vez a participação da doutora Adriana Gomes, geriatra do Instituto de Geriatria e Gerontologia do Real Hospital Português. Muito obrigado pela participação, doutora. O último recado, fique à vontade. Obrigada também pela participação, pela oportunidade. E, assim, o que a gente quer realmente é tentar reverter esses números, né? A gente tem 1/5 das pessoas apenas conseguem reconhecer os sinais. Então, acho que esses programas, né, essas atividades, o mês relacionado à demência, ao Alzheimer, e queria fazer um convite que o próximo mês, dia 1º de outubro, é o Dia do Idoso, né? Lá no Instituto a gente vai promover uma atividade para os idosos, é um filme, no Hospital Português, às 10 horas da manhã, no Salão de Convenções. Estão todos convidados. Tem um telefone para contato, 3416-1679. É um número limitado de vagas, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, doutora Adriana. Antônio Rodrigues, terapeuta ocupacional, gerontólogo e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. Muito obrigado, Antônio. Eu que agradeço também, a Abras também como associação, eu aqui representando a Abras, agradeço também essa oportunidade de tentar esclarecer, de tentar quebrar esse estigma da doença, né? Tentar levar informação, educar, orientar, que essa é a proposta da associação. Então, realmente, a gente agradece muito a vocês pelo acolhimento e por levar esse tema, né, a uma população, né, tão grande em toda a região. Mais uma vez, muito obrigado. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!